Eleilson, a professora falou um pouco de sarau e também falou um pouco de distribuição. Como esses eventos literários, né, como os slams, saraus, feiras, entre outros, né, favorecem a reunião de autores e a distribuição e venda das obras? Então, na periferia é um pouco isso, né? O pessoal dá conta de todo o processo, né? Eles não, no entorno de um sarau, você forma o escritor, você produz o livro e você faz a venda também, né? Então, eventos como o sarau, eles acabam ativando uma cadeia, né? E no próprio território, na própria comunidade, né? E eu acho que um bom exemplo é esse que a gente está vivendo exatamente nesse momento, quando está rolando a Feliz, que é a Feira Literária da Zona Sul, que é promovida pelo Sarau do Binho, e que terá no sábado um espaço de feira, literalmente, né? E então, das nossas editoras, 21 delas estará lá com espaço próprio, né? Nós estaremos praticamente com as editoras que são de fora de São Paulo, nós da Ação Educativa vamos estar só com essas de fora de São Paulo e, e duas ou três editoras que não podem ir, né? E então eu acho que a periferia ela acaba também criando sua própria rede, né? Sua cadeia e rede que se retroalimenta. Mas ela precisa expandir, né? Não dá para. É legal, funciona, tal, mas é preciso expandir porque é uma literatura que precisa alcançar, ter um maior alcance, né? Eu acho que a Câmara Periférica ela proporciona isso, ela ajuda as editoras a também ampliar seus horizontes, suas possibilidades. Eleilson, você falou da Feira Literária da Zona Sul, inclusive a Suzy será nossa convidada aqui para a próxima entrevista. E você já falou, inclusive, que ela serve aí para a formação de novos autores, né? Uma rede. Mas pensando isso na formação de novos leitores, você acha que existe essa força também? Esses eventos têm contribuído para a formação de novos leitores? Tem, assim, existem alguns saraus que têm uma atuação sistemática junto às escolas do seu entorno. A Cooperifa faz muito isso. Ela vai às escolas, né? Ela promove uma mostra, né? E mobiliza escolas, faz evento em escolas, faz eventos também mais regulares, traz alunos aí mais do ensino médio, né? Porque a Cooperifa é dos poucos saraus que acontecem em bar, né? Ainda, né? Tem um pouco essa limitação, né? Então, às vezes, para uma escola, né, levar alunos para um sarau é um sarau num bar, né? Ali onde os adolescentes ficam expostos, por exemplo, à bebida e tal. Enfim, mas eles fazem sistematicamente isso. E a Feliz, ela, inclusive, ela tem uma rede de escolas já e distribui voucher. Ela consegue um financiamento e distribui voucher para os professores comprar livros na feira, né? Então, tudo isso fomenta bastante, né? Há uma experiência muito interessante em Ermelino Matarazzo do Sarau Mesquiteiros, né? Que é um sarau feito em escola, né? Um dos poucos saraus feitos em escolas, né? Então, as iniciativas para formar leitores estão muito vinculadas às escolas, né? E os saraus, em geral, são muito atentos a isso. Os saraus, os slams, eu creio que não. Não tem essa mesma pegada. Não porque não queira, né? Mas é porque não é muito vocacionado, né? O slam é muito performático, né? E é uma disputa, né? Eu acho que ele não tem tanto isso. Porém, existe, né, para contradizer o que eu estou falando,
existe a experiência do slam da Guilhermina, que faz o slam interescolar, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, né, de experiência de formação de leitores. Uhum. Então, ele conseguiu levar para a escola a toda essa vibração, né, que tem um slam, né? Para dar uma... Mas eu acho que é uma experiência muito particular. Muito particular. Uhum. Mas demonstra que os slams também podem fazer isso. É que os slams não têm muito essa pegada. Eu insisto aqui, está gravando, não é porque não quer, né? Não é porque seus participantes não desejam, mas é porque não é muito do slam isso. É por isso que eu falo que é uma coisa muito particular lá do Emerson Alcalde, da Cristina, lá do slam da Guilhermina, ter tido a iniciativa de fazer o slam interescolar. Uhum. Mas, enfim, fica como uma inspiração, né, para outros poetas de slam, né? Mas o Sérgio Vaz da Cooperifa faz isso há muitos anos, assim, ele faz muito sarau em escola. Muito. Sarau anima muito, né? Mesmo o slam tem essa pegada que a garotada gosta muito, a juventude, sabe, de até 17 anos, a minha experiência que eu observo, assim, não morre de amores, assim, por sarau, né? Mas agora no slam, nossa, porque aí é disputa, cria torcida, aquela coisa, né? O slam tem um pouco ainda, é aquela poesia ativista, às vezes tem até aquela carga de lacração, né? Que é bem ao gosto da juventude. Uhum. Que é legal também, né? É uma forma de acesso, né? E de fruição da poesia, eu acho muito bom. Uhum. Falando aqui, nessas produções aí, geralmente elas são chamadas de marginais e periféricas, né? E como essas denominações atuam sobre as obras no mercado? Você tem uma ideia sobre isso, uma opinião? Essa denominação marginal, ela, inclusive historicamente, ela foi uma denominação dada pela imprensa, assim, né? Ainda até outro dia eu estava retomando o texto da Heloísa Buarque, ela lembrava isso, né? Ela tem um livro muito interessante que se chama Impressões de Viagem. Ela fala sobre o CPC, a experiência do CPC, o desbunde e a literatura marginal, né? E ela fez a antologia 26 Poetas Hoje, né? Ela chama, né, de 76. Entre os poetas estava, por exemplo, o Roberto Schwartz, por exemplo, que já era um catedrático, né? E é bem diversificada, né? E aí essa coisa da imprensa, aí alguém chamou de marginal, né? Porque também havia uma coisa mais de postura, né? Não de origem social, né? E é meio charmoso, né? Ser marginal, né? Seja herói, seja marginal. Charmoso, né? Porque, bom, e o Ferrez, ele acabou adotando essa coisa de literatura marginal quando soltou 3 suplementos da Caros Amigos entre 2001 e 2004. Então, ele tomou para si essa ideia do marginal, mas tentando caracterizar aqueles poetas que ele estava publicando no suplemento da Caros Amigos como poetas marginalizados, né? E, mas nem todo mundo se reconhecia nessa denominação, né? E eu fui percebendo que a ideia mas todo mundo valorizava o fato de ser da periferia, né? O hip hop trouxe muito isso nos anos 90, esse orgulho de ser da periferia e tal, né? Que a ideia está muito vinculada à ideia de pertencimento, né? Porque, pô, é aqui que eu moro, aqui tem uma série de dificuldades e tal, mas não é meu lugar, eu moro aqui, gosto daqui, quero viver aqui, quero melhorar minhas condições, quero melhorar as condições da periferia, enfim, é o meu lugar, é aqui que eu moro e posso ser feliz aqui, né? Então, essa é uma ideia de pertencimento, tal, né? E, e se aplicou à produção, mas isso se aplicou muito na literatura. Você não vê assim, você não vê assim a dança periférica, né? Às vezes tem até o teatro periférico, assim, mas nem tanto, né? Mas na literatura pegou, né? E aí eu fui observando isso, que
que havia uma melhor recepção para essa denominação periférico do que marginal. Até porque você pode ser marginal sem ser marginalizado, né? Então, agora periférico, você só é periférico se você não pode morar no centro ou num bairro qualquer que não seja e falar, sou periférico. Periférico, quem é periférico da periferia? Então, eu acho que no começo havia muito debate. Por que não? Se desse modo você está restringindo. Eu acho que agora isso está muito superado, isso está muito absorvido. O periférico virou uma coisa assim, é quase uma coisa que já era até tido como menor ou até pejorativo, não, é até bem charmoso, né? Os meninos da periferia, os periféricos, eu acho que isso se incorporou, culturalmente falando, né? Se incorporou. Eu acho que as pessoas se agradam. Outro dia estava a minha companheira leu um livro, Os Supridores, do José Faleiro. É um escritor periférico do Rio Grande do Sul, está se destacando, está publicando pela Todavia, né? E, e aí ela leu com entusiasmo o livro, e aí eu achei legal, ela diz assim, ó, isso é literatura periférica na veia. Você acha legal? Ela nem é uma especialista, eu escrevo sobre isso, né? Eu tenho uma coluna no Outras Palavras, eu analiso, né? Eu escrevo permanentemente, né? Mas achei legal que ela sacou, sabe, a pegada. O que é ser literatura periférica? Achei tão legal isso. Então, pegou, eu acho que o mercado vê bem, né? Hoje está muito assim, né? O funk também, né? Lembra? O funk também era muito mal visto, né? O rap chega a ser quase uma coisa assim, né? As pessoas gostam de Chico Buarque, Caetano Veloso e Racionais. O rap virou quase meio elite já, né? Pelo menos o rap no Brasil, né? Teve sempre muito essa, não sei se também o Racionais botou o sarrafo lá em cima, né? Mas você tem, pô, o Emicida, né? É um gênio, né? Cara, moleque novo, né? 30 e poucos anos, né? É de uma genialidade artística, né? Quero dizer assim, de impressionante, né? É impressionante. Então, aí você tem o Criolo, Rincon Sapiência, Emicida, Racionais, você já tem um povo do rap muito... Mas eu tô vendo isso no funk também, né? Você quer hoje ser pop, aí você vê esses artistas que vão na onda, né? Eles estão indo na onda. No fim é isso, né? A periferia dita a moda, né? Newton, no fim é isso, né? A periferia, ela acaba... a indústria cultural, ela absorve, né? Do que a periferia produz e tal. Eu acho que hoje existe já uma maturidade, sabe? O pessoal está criando suas próprias editoras. Eu outro dia conheci a GR6, que é uma produtora de funk incrível. É indústria, eles se pensam como indústria mesmo. Eles não têm nenhum. Eles fazem música comercial mesmo, assim. Mas eles mesmos, o lugar tem 11 estúdios, espaço para conferência, assessoria de imprensa, uma indústria do funk, né? Então, aí eu comentava isso com um rapper famoso, aí ele falou, pois é, então, eles fizeram o que a gente não fez, né? Eles criaram a própria indústria. Mas para eles terem feito hoje é porque o pessoal do rap lá atrás já como é que é? Pavimentou, né? O caminho, né? Então, eu acho que hoje periférico é algo... Tem gente que usa assim, a literatura marginal periférica. Eu acho meio redundante, mas não é mais um problema, ao contrário, eu acho que até é um carimbo legal. Um rótulo, para dizer alguns, um rótulo legal. A nossa, Confere um charme, assim. a nossa próxima pergunta é nesse sentido, mas acho que você já falou, porque, de certa forma, esse underground, esse marginal, acaba virando mainstream. E aí a É, gente vê muita obra de qualidade aí, como você citou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, Eleilson, sobre os fomentos de incentivo à cultura. A ação educativa conta com alguma iniciativa do Estado ou privada nesse sentido? bastante, viu? A gente sempre está disputando editais, né? Aqueles editais que são mais para nós, né? Evidente, né?
A gente acabou de ganhar um PROAC, né? Um edital do PROAC para fazer a segunda edição da Feira do Livro Periférico. Então, lá em abril, mais ou menos, a gente vai fazer a segunda edição. A gente quer fazer uma feira grande, bonita, e vamos buscar outros parceiros, porque o recurso não é suficiente, é um bom recurso, mas não é suficiente, né? E a gente também trabalha com leis de incentivo, né? Especialmente, a gente vem trabalhando a lei de incentivo do município e do estado, né? Uma vez que a federal vem tendo muitas dificuldades, a gente tem tido dificuldade para aprovar, depois que aprova, dificuldade para captar, depois que capta, eles seguram o dinheiro. Assim, o negócio é impressionante, é uma sabotagem que existe, né? Na federal, que a gente acessava, então a gente acessa todas as leis de incentivo, né? Federal, estadual e municipal, federal só nesse período aí que está mais difícil. Agora a gente fez o Estéticas com patrocínio de construtora, né? Eles pagam muito IPTU, né? Então, aí as construtoras, a Cury, né, que é uma construtora ligada ao Grupo Cirela. Então, a gente busca mesmo, assim, e a gente, para fazer estéticas, é um evento de R$ 500.000, né? Então, você precisa ter patrocínio, né? Um evento de R$ 500.000, onde 350.000 é atividade cultural, né? Diretamente para os grupos, né? Então, ele é bem interessante, né? Ele é distributivo, né? Então, a gente acessa, sim, todos os fomentos possíveis, né? Aqui na capital tem muitos fomentos que a gente não vai, o fomento à cultura da periferia, por exemplo, a gente não disputa, porque isso é para os grupos, né? A gente tem essa sensibilidade, né? De não disputar, mas a gente disputa sempre os editais de ponto de cultura. Esse último a gente não disputou. A gente vai muito, faz questão, né, de ter esse tipo de apoio, né? Porque aí é aquela política pública boa, assim, eu acho, E de... desculpa te cortar, você quer Não, continuar? essa política, Tá. uma coisa que a gente não tem, não busca por um pudor, assim, emenda parlamentar, né? Hum. Mas é algo que a gente vem estudando para fazer, eu acho que é uma boa, assim, por meio de emenda parlamentar, se acessa recursos diretos, né, da prefeitura, do estado, federal, enfim, seja o que for, né? E a gente também prezava muito a nossa independência, de não estar vinculado, mas a gente teve duas experiências recentes, não na minha área, tranquilo, a gente não houve nenhum clientelismo, né? Por parte da parlamentar que concedeu a emenda para a gente, né? E foi uma relação muito boa. E eu gostei, eu vi meus colegas, né, fazendo, né? E falei, legal, acho que eu também quero ir por aí também. E esses incentivos, esses editais chegam também nos autores, diretamente, os independentes. Não, primeiro a gente divulga muito os editais, né? Tem esses PROACs, por exemplo, a gente disputa, né? A Suzy, a Feliz, concorreu a esse mesmo PROAC que a gente ganhou, com a Feliz, né? A gente tem apoio para esse projeto da Câmara Periférica do Livro, é um apoio direto da Fundação Tid Setúbal, que é uma fundação empresarial bem bacana, bem interessante o modo deles atuarem. Então, e aí a gente tem uma forma muito diversificada, né, de captar recurso, né? Sempre tem que batalhar muito, né? E a gente tem uma estrutura até que é enxuta, né? Mas temos 54 funcionários, eu acho. E mas é tudo, e aí a folha de pagamento, né? Todo mundo CLT, muito custo, né? Eu fico muito feliz de poder colaborar com o projeto da PUC, né? Uma universidade que a gente tem muito carinho, respeito, né? O interesse de vocês de compor esse acervo,
pessoas atuantes no mundo da cultura. E acho que passar essa mensagem de que a Ação Educativa é uma organização de defesa de direito, né? Então, o nosso o trabalho visa muito fortalecer a sociedade civil nas bordas, né, nas cidades, né? Fortalecer a política pública, né? E é esse o nosso papel e ressaltar que na pandemia a gente aprendeu a fazer ações humanitárias, a gente também encabeçou outras duas redes, né? Uma coalizão pela vida que defendia medidas de prevenção para a população mais pobre, né? Desde o uso de máscara, acesso à vacina, né? Auxílio emergencial, enfim, medidas de prevenção e proteção da população mais pobre em relação à pandemia. E a gente também encabeçou uma coalizão de Orfandade por Direitos, né, que atua junto a esse problema invisível da orfandade pela Covid, né? Inclusive a professora Aldaís Sposati aí da casa nos ajudou muito com estudos, com levantamentos para dimensionar esse problema, né? Que tinha muitos números estranhos aí por aí, né? Então a gente também estava, e isso é muito importante. A ação educativa foi um aprendizado para nós muito grande, assim, que vai marcar a nossa trajetória daqui para frente. Porque a gente tem muito essa atuação, defesa de direito, fortalece a sociedade civil e tal, mas aí é a pessoa que está ali, né, na tua calçada, né? Passando fome também, né? É evidente que aquilo uma obrigação do Estado, mas algo é necessário ser feito. E isso é uma lição do Betinho. O Betinho falava isso. Ele presidiu o IBASE, que era uma instituição bem daquelas de estudo, né? E não sei o que e tal. Mas ele falou, pô, e para chegar no IBASE, na calçada, eu pulava as pessoas lá deitadas no chão, né? Quer dizer, alguma coisa nós temos que fazer, né? E ele fez, né? Ele liderou a campanha contra a fome. Até hoje é uma referência, né? E ação da cidadania, né? Então eu sou muito. Eu acho que esse é uma inspiração para a gente, né? O Betinho continua sendo uma inspiração para a gente. Eu acho que é isso aí. Essa mensagem que eu queria deixar e reiterar meus agradecimentos.